Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho do Reino seja anunciado. E queridos, o Senhor quer falar ao seu coração. E hoje olharemos aqui para o Evangelho de João, capítulo 6, no verso 37. João 6, 37, que nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Amados, eu quero tratar sobre o tema pecadores levados ao Filho pelo Pai. Pecadores levados ao Filho pelo Pai. E queridos, essas palavras de Cristo nos conduzem ao coração da obra da salvação. Pois, amados, neste verso o Senhor revela claramente que a salvação não começa na vontade do homem, não começa pela carne do homem, mas a salvação começa por essa ação soberana do Deus Pai. Queridos, antes que um pecador busque a Cristo, o Pai já está operando para conduzi-lo ao Filho. A fé, amados, não nasce da capacidade humana, dos esforços humanos, mas da graça divina que atrai, ilumina, como também transforma o coração do pecador. Quando Jesus declara: todo aquele que vem a mim, porque o Pai me deu, Cristo ele nos mostra a segurança do propósito eterno do Deus Pai. Amados, não existe acasos na redenção. Ou seja, aquele que o Pai entregou ao Filho, eternamente será seguro pela graça de Deus. O chamado eficaz, queridos, vence a resistência do coração do pecador e produzirá uma resposta verdadeira de fé e arrependimento. E essa verdade, amados, entendam, ela se torna ainda mais clara, mais profunda, quando compreendemos a condição espiritual do homem que está caído. O pecador não está simplesmente distante de Deus. O pecador está morto, espiritualmente morto, em seus delitos e pecados, como nos diz Efésios. A mente desse homem, do homem natural, criado em Adão, está obscurecida pelo pecado. A vontade desse homem está corrompida de rebelião. As afeições deste homem foram capturados pelos desejos deste mundo. Ou seja, amados, o homem natural, ele rejeita Cristo. O homem natural não tem apenas uma falta de informação. O homem natural rejeita Cristo porque ama aquilo que se opõe a Deus Pai. Por natureza, amados, o coração humano, ele encontra prazer no pecado. Ele encontra prazer na resistência à santidade de Deus. Os desejos deste homem caído
caminham numa direção oposta à vontade do Senhor. E por isso, ninguém pode ir verdadeiramente a Cristo por seus próprios méritos. Ninguém vai a Cristo por seus próprios recursos, porque espiritualmente o homem está morto em pecados. Ele tem prazer no pecado, ele não tem prazer em Deus. Então o problema não é uma incapacidade intelectual, mas o problema é uma escravidão moral e espiritual. O pecador ama as trevas. Enquanto isso, ele permanece entregue à sua própria natureza, escravidão, e jamais buscará a Cristo como seu maior tesouro, o maior deleite do seu coração. Ou seja, sobre todo ser humano, por causa dessa escravidão, desse desejo pelo pecado, repousa a condenação da santa lei de Deus. Porque a lei, amados, ela revela o caráter perfeito do Senhor e expõe a profundidade da nossa culpa, da nossa rebelião. E assim, cada mandamento quebrado testemunha contra nós. Cada pecado cometido confirma a nossa condição de rebeldes diante do Deus Santo. Até aquela simples mentira mostra a rebelião do nosso coração. A lei, amados, ela não pode salvar o pecador. A lei, ela revela a nossa miséria, a nossa incapacidade de ir a Deus e a nossa dependência de um Salvador. E é nesse cenário de impossibilidade humana que a graça de Deus ela resplandece com toda a sua beleza, a sua infinitude de graça. O Pai, amados, não apenas espera que pecadores espirituais produzam vida em si mesmo. É Deus que em seu amor intervém. É Deus que em seu amor nos tira das trevas para a sua luz. O mesmo Deus que disse lá na criação, haja luz, ele faz resplandecer a sua luz em corações endurecidos, mortos em pecados. Ele abre os olhos cegos, ele remove a dureza do nosso coração e desperta em nós afeições santas por Cristo. E aquilo que antes parecia sem valor torna-se precioso. Aquele que antes era desprezado passa a ser amado. O pecador, ele começa a enxergar em Cristo uma beleza que ele nunca havia percebido. Não porque ele tenha se tornado mais inteligente ou moralmente superior. Não, não é isso. Mas é porque Deus operou no seu interior uma transformação sobrenatural tamanha que Cristo passou a ser o seu deleite. E assim o Pai vai conduzir esses que ele despertou os seus corações ao seu Filho, iluminando suas mentes, quebrantando seus corações. Isso é precioso, né? E capturando as suas afeições para a glória de Cristo. Por isso que Cristo diz, esse virá a mim. Ou seja, não há possibilidade de fracasso na obra divina. Aqueles que são atraídos pelo Pai, não apenas recebem informações sobre a pessoa do Filho, informações sobre Cristo,
eles são de fato conduzidos, atraídos graciosamente, amorosamente, a confiar em Cristo como Senhor e Salvador. O mesmo Deus que ordena a salvação é o Deus que opera nesse coração para o pecador abandonar a sua rebelião e se render ao Filho. Aí ele vai dizer: e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Isso é precioso. Porque o Cristo, que recebe os pecadores pelo Pai, jamais rejeita aqueles que chegam a Ele pela fé. Nenhuma culpa é grande demais, nenhum passado é sombrio demais, nenhuma queda é profunda demais para impedir essa recepção daquele que se aproxima de Cristo, confiando inteiramente na sua graça. Bendito seja Deus. Veja a segurança, meu irmão. O Filho não recebe pecadores de maneira superficial ou temporária. Cristo recebe pecadores para salvá-los completamente. Aqueles que o Deus Pai lhe deu foram objetos de seu amor e de sua obra expiatória na cruz. Isso é maravilhoso meditar, pensar nisso. Porque na cruz, amados, Cristo tomou sobre si a culpa desses que o Pai entregou a ele. A punição da lei caiu sobre ele. A ira santa de Deus contra o pecado foi satisfeita em seu sacrifício perfeito. Na cruz, o justo sofreu pelos injustos. O Cordeiro de Deus na cruz carregou os pecados do seu povo e deu a sua vida perfeita como um pagamento completo por uma dívida que jamais poderíamos quitar, jamais poderíamos pagar. Deus bendito. Sua morte foi essa verdadeira expiação. Seu sangue foi derramado para remover a culpa dos pecadores. A obra propiciatória de Cristo satisfez a justiça de Deus. Bendito seja Deus. A cruz, amados, não tornou a salvação apenas possível, né? Mas a morte de Cristo garantiu plenamente, completamente a redenção daqueles que o Pai entregou ao Filho desde a eternidade. Por isso, amados, existe essa perfeita segurança para aqueles que pertencem a Cristo. O Pai entregou ao Filho. O Filho jamais perderá nenhum daqueles que o Pai entregou ao Filho. E aqueles que chegam a Ele pela fé encontram não apenas acolhimento, mas uma preservação eterna. Não é momentâneo acolhimento, é preservados eternamente. Ou seja, o mesmo Cristo que derramou o sangue por eles, agora vive para interceder por eles. Então, a segurança da sua salvação não repousa na força da sua fé, mas na perfeição do Salvador que nos recebeu. Não repousa na nossa capacidade humana de permanecer firme, mas na fidelidade de Cristo,
que guarda aqueles que lhe pertencem, porque o Deus Pai entregou a ele por amor. Se o Pai os deu ao Filho, se o Filho pagou por seus pecados na cruz, e se agora o Filho intercede por eles diante do trono, então, amados, a salvação destes está segura nas mãos daquele que jamais falha. Aqui, amados, encontramos duas verdades que caminham juntas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Por quê? Porque o Pai conduz pecadores ao Filho. Os pecadores verdadeiramente vão ao Filho. A salvação é inteiramente obra da graça. E essa graça, ela vai produzir uma resposta real de arrependimento, de fé, de entrega. E o texto, amados, também revela essa perfeita harmonia entre o Pai e o Filho. O Pai entrega pecadores ao Filho. O Filho os recebe com esse amor perfeito, magnífico. Ou seja, não há conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Desde a eternidade, ambos, Pai, Filho e Espírito, atuam para salvar um povo para a glória de Deus. Nós vivemos num mundo que exalta, né, a autonomia humana, a capacidade do homem de escolher o seu perfeito caminho. Porém, amados, Cristo, ele nos lembra que a salvação não é resultado da vontade humana, mas a salvação é resultado da misericórdia divina. Se alguém de fato veio a Cristo, foi a Cristo, porque Deus primeiro operou em seu coração. Eu fui a Cristo porque eu amei a Cristo. Não, Deus mudou o seu coração. E essa passagem também revela uma das mais profundas e consoladoras verdades das Escrituras. Que o pecador arrependido não precisa temer ser rejeitado. Por quê? Porque o homem ele olha para os seus fracassos, seus pecados, a sua indignidade, e ele imagina que Cristo não o receberá. Mas o Senhor declara exatamente o contrário, né? De modo nenhum o lançarei fora. Bendito seja Deus. Amado, a porta da graça permanece aberta para todos aqueles que vão a Cristo pela fé. Porque o mesmo Salvador que chama ao arrependimento, esse Salvador garante também o acolhimento a todos aqueles que se aproximam dele. Essa recepção não está baseada nos méritos humanos, mas essa recepção está baseada nos méritos, na perfeição da obra redentora de Cristo. Porque ao olharmos para a cruz, vemos que a nossa esperança não está fiada na nossa capacidade de permanecer fiel, mas está nessa fidelidade daquele que morreu em nosso lugar. Eu já vou finalizar. Ou seja, o Pai nos conduziu ao Filho, o Filho paga a nossa dívida e agora nos sustenta por sua graça. Porque aquele que começou a boa obra, amados, é também aquele que a completará.
Então esse verso nos leva a contemplar um Deus que busca a pecadores, um filho que recebe esses pecadores e uma graça que transforma esses pecadores. Por isso toda a glória da salvação pertence ao Senhor, do começo ao fim. Toda a glória da salvação pertence ao Deus Pai, do começo ao fim. Amém? Curva sua fronte, fecha os olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o teu nome, como é maravilhoso ouvir a tua voz, meditar na tua palavra, no teu santo evangelho, pois a tua palavra é que nos vivifica, Senhor. Que essa palavra possa trazer conforto, segurança a este irmão que se vê tão indigno e não consegue olhar para o Senhor, se voltar para o Senhor, porque acredita que o Senhor não o receberá devido aos pecados. Pai Santo, é o Senhor quem direciona os nossos olhos a contemplar a tua beleza, a exaltar a tua majestade. Que este homem, que esta mulher vá a ti com a certeza dessa graça maravilhosa, que o Senhor os conduz. Pai Santo, eu te agradeço pela vida deste irmão e desta irmã. Eu te agradeço por tua graça, tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.